Amém. Que bom que nós estamos de volta. Vamos começar mais esse capítulo. E hoje eu quero falar com você sobre o Deus a quem nós adoramos. Isso é muito importante. Nós que dirigimos louvor, nós que somos diretores de música, isso é muito importante. Eu quero que você abra lá em Jeremias capítulo 9. Toda a direção de louvor, ela é em si uma adoração. Você não pode nunca esquecer disso. Você não está cumprindo apenas um papel. Você está adorando a Deus. Você adora a Deus junto com outros adoradores. Você é tanto sacerdote quanto eles. Então, enquanto eles adoram, nós também adoramos. Nós vamos ver numa unidade mais à frente a função mais em específico do dirigente de louvor. Tá? Mas hoje nós estamos falando ainda sobre a vida da pessoa que adora. É algo muito importante. Nós precisamos ver o nosso interior para que nós possamos fazer bem o que nós fomos chamados para fazer. Então, Jeremias capítulo 9, verso 24, vai dizer assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Então, uma coisa que você tem que se gloriar não é no seu diploma, não é naquilo que você é capaz de fazer no seu emprego. Uma coisa você tem que se gloriar em conhecer, ou seja, não é eu conheço e eu parei de conhecer. Em conhecer é um processo. Eu estou no processo. O que você deve se gloriar? No processo do conhecimento. Em você saber que existe uma porta aberta, nós já vimos isso, o sangue de Jesus nos abre uma porta para que nós possamos viver na presença dEle. E você deve se gloriar, não é, a palavra não é se gabar, mas o que você deve trazer à sua atenção é isso. Que existe um processo que deve ser visto e que deve ser experimentado na nossa vida. E que processo é esse? Conhecer a Deus. João capítulo 17, verso 3 diz que a vida eterna tem esse propósito. O propósito da vida eterna é com que nós possamos conhecer a Deus. E cada vez mais conhecer a Deus. Vamos um pouquinho mais à frente em Jeremias capítulo 16. Jeremias capítulo 16, verso 21, diz assim: portanto, eis que lhes farei conhecer, desta vez lhes farei conhecer a minha força e o meu poder, e saberão que o meu nome é Senhor. Não só conhecer a Deus, mas conhecer a força de Deus, os atributos de Deus, o poder de Deus. Ou seja, Deus, quando Ele se relaciona com você, Ele não se dá somente de um relacionamento onde vocês ficam falando. Deus, Ele tem prazer em suprir as suas necessidades. Deus, Ele tem prazer em com que você experimente a manifestação do seu poder todos os dias. Está disponível para você. Então, ele fala, vocês vão me conhecer, mas vocês não vão só me conhecer, só de ouvir a minha voz. Vocês vão ver a manifestação da minha presença na sua vida. E é isso que nós precisamos ver todos os dias. É isso que nós precisamos ver enquanto trabalhamos, enquanto conversamos com outras pessoas. É essa fé que nós temos, que nós podemos conhecer a Deus, que é manifesta na vida de outras pessoas, que é testemunho para a vida de outras pessoas. Mas antes de nós ministrarmos, porque, gente, quando a gente está ministrando num palco, em cima de um palco, você está ministrando justamente esse conhecimento, com base nesse conhecimento, no conhecimento que você tem de Deus. A.W. Tozer, ele diz o seguinte: o que vem à nossa mente quando pensamos a respeito de Deus é a coisa mais importante sobre nós. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o que vem à nossa mente quando nós pensamos sobre Deus é o fator mais importante na qualificação para líderes de louvor ou membros de uma equipe de louvor. Porque nós estamos declarando o louvor da sua glória. Nós estamos abrindo os nossos lábios e proclamando aquilo que Ele é, aquilo que Ele faz. Mas nós não conhecemos Deus a partir de músicas. A nossa experiência com Deus é o que conta.
É o quanto nós nos relacionamos com Deus. É isso que faz da nossa música ser tão verdadeira. É isso que faz da nossa música ser tão real, ser tão verdade para as outras pessoas. Quando nós cantamos sobre a grandeza de Deus, você não apenas canta, mas você passa com todo o seu corpo que Deus é grande. E isso influencia pessoas a louvarem a Deus, porque elas veem que é algo mais do que aquilo que é cantado. Toda adoração é baseada na visão verdadeira de quem Deus é. Toda adoração. Adoração sem verdade não é adoração. Adoração sem espírito não é adoração. Você sabe lá em João capítulo 4, que Jesus fala isso. Os meus adoradores adorarão ao Pai. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então, toda adoração tem que ser baseada na verdade. Salmo 96, vamos dar uma lida no Salmo 96, de 1 a 13, para ver essa realidade. Sem o conhecimento de Deus não existe adoração autêntica. Por isso, deveríamos ser mais agressivos na nossa busca por conhecer mais a Deus. E o Salmo 96 vai nos mostrar um pouco dessa agressividade, um pouco dessa busca. Salmo 96, na NVI, vai dizer assim: cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Cantem ao Senhor, bendigam o seu nome. Cada dia proclamem a sua salvação, aquilo que Deus tem feito na tua vida. Anunciem a sua glória entre as nações, os seus feitos maravilhosos em todos os povos. Porque o Senhor é grande e digno de louvor, mais temível do que os outros deuses. Eu vou parar aqui. O Salmo, esse versículo 4, na King James, na versão em inglês, diz o seguinte: Great is the Lord and greatly to be praised. Ou seja, o Senhor é grande e Ele deve ser louvado, presta atenção, muito, em enormes medidas, de forma gigantesca, consideravelmente, enormemente, significativamente e altamente. Grande é o Senhor. E o Senhor deve ser louvado de forma significante, de forma gigantesca. Eu gosto dessa palavra aqui. Greatly, de forma gigantesca. Por quê? Porque Ele é digno. Ele é digno de todo o nosso louvor e nossa adoração. Nós temos que entender que a grandeza, a enormidade ou a medida do louvor que nós damos a Deus deve ser baseada na grandeza do seu ser. Não por aquilo que eu acho, não por aquilo que eu sinto. O meu desejo é suprir, é adorar a esse Deus que está sentado no trono. O foco não está em mim. O poder do louvor é porque o foco não está em mim. O foco está nele. A minha visão está nele. Então, o foco, a centralidade do nosso louvor está em porque Ele é grande, Ele é maravilhoso, na grandeza do seu ser. Vamos continuar lendo? Verso 5. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor a família das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem ao Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Por isso firme está o mundo e não se abalará, e ele julgará os povos com justiça. Regozijem-se os céus e exultem a terra. Ressoe o mar e tudo que nele existe. Regozijem-se os campos e tudo o que neles há. Cantem de alegria todas as árvores da floresta. Cantem diante do Senhor, porque Ele vem julgar a terra. Julgará o mundo com justiça e os povos com a sua fidelidade. O nosso Deus é grande, Ele é majestoso, Ele é rei, Ele é soberano, Ele é sublime. Como líderes de música, então, nós entendemos que encontramos na nossa congregação, gente de tudo que é tipo. Há pessoas novas, há pessoas velhas, mas eu quero falar aqui em específico de duas mentalidades. Duas mentalidades que
envolvem a igreja e as pessoas muitas vezes não conseguem entender a adoração por causa de uma mentalidade errada. A palavra mentalidade, que é frônema. Frônema não é simplesmente algo racional, algo como a gente fala, é algo mental, é algo racional, é algo que eu penso, é algo que eu associo a mente com a razão. Não, frônema é uma inclinação. Frônema está baseado nos nossos sentimentos sobre aquilo que nos cerca. Sentimentos que nos leva a agir de uma forma determinada. Uma inclinação que nos leva a agir de uma forma determinada. Romanos capítulo 8, verso 6 na NVI diz: a mentalidade da carne é morte. Ou seja, a inclinação, eu sou mais inclinado a esse tipo. A inclinação da carne, ela é morte. Mas a inclinação do Espírito nos leva à vida e à paz. A inclinação do Espírito é vida e é paz. Então só existem na realidade duas mentalidades: a mentalidade carnal e a mentalidade espiritual. A mentalidade carnal, ela começa com o homem, o centro é o homem e o fim, o objetivo, o produto, o resultado, o fruto é o homem. Ou seja, o propósito da mentalidade carnal é: eu quero estar no centro, eu quero, é a minha vontade, os meus direitos, as minhas expectativas, os meus desejos são os pontos de partida da minha vida. O problema e o sucesso são definidos a partir dessa perspectiva, eu. Essa é a mentalidade com que nascemos, e Paulo também chama de o homem natural. Em 1 Coríntios 2,14, o homem natural é aquele que nasce com a mentalidade carnal. A criança, ela nasce com a mentalidade carnal. Tudo que ela quer sou eu. Mas existe uma outra mentalidade, que é a mentalidade espiritual, que começa com Deus, o centro é Deus, o fim é Deus. Quando você se torna uma nova criatura, gente, você deixa de ser uma pessoa carnal, a sua natureza muda, a natureza carnal é extirpada, você passa a ser uma nova criatura. Quando você nasce do homem físico, a sua natureza é natural, é carnal, é física. Quando você nasce de Deus, a sua natureza é espiritual, porque você nasceu de Deus, você veio de Deus. Então, quando você nasce fisicamente, de repente, ao longo da sua jornada, você aceita o senhorio de Cristo sobre a tua vida. A Bíblia diz que a tua natureza muda, mas muitas vezes nós ainda temos hábitos que são coerentes com a velha natureza. Por quê? Por causa de uma mentalidade carnal. A natureza já não é mais carnal. A natureza é espiritual, mas a mentalidade é carnal. Por isso, Romanos capítulo 12 diz que você tem que renovar a tua mente. Você tem que trocar de mente, de informações dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, para que a sua vida seja coerente com uma nova realidade. E essa mentalidade espiritual, ela foca em Deus. Ela começa em Deus, o centro é Deus e o fim é Deus. Os seus direitos e objetivos estão em Deus. Problema e sucesso são definidos a partir dessa perspectiva, Deus. Essa é a mentalidade que recebemos e que deve crescer em nós. E o que Paulo chama de homem espiritual, em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15. Então, com base nessas duas perspectivas, o que nós podemos saber sobre Deus? Eu estou falando para você sobre a realidade de que nós lideramos pessoas, nós estamos em posição de liderança, e a posição de liderança não fala de uma dignidade maior, fala apenas de uma função para um objetivo que você tem. Não é? Infelizmente as pessoas acham que elas recebem um cargo de liderança, elas estão acima de outras pessoas na questão de dignidade, na questão de valor. Não estão. Liderança é uma posição para um fim específico. São pessoas capacitadas para um fim específico. Então as pessoas vêm e elas acham que são melhores do que outras pessoas. Essa é uma mentalidade carnal numa pessoa espiritual.
Paulo disse, olha só, eu tenho tanto para falar para vocês, mas eu tenho que falar como crentes carnais. Pessoas nascidas de novo, que têm a mentalidade carnal. E muitas pessoas vêm à igreja e existe essa mistura. Você consegue ver plenamente que existe uma mistura dentro da igreja de pessoas que têm a natureza carnal, outras pessoas que têm a natureza espiritual, mas a mentalidade carnal, outras pessoas que têm a mentalidade espiritual e uma natureza espiritual. Então nós temos que saber discernir e nós temos que, na nossa vida, nós temos que estar certos do processo na nossa vida. É um processo, gente, é um processo. Muitas vezes você escorrega, muitas vezes você cai, você pede perdão, porque a Bíblia diz que você tem esse direito, e você continua nessa jornada, mas você tem que saber quem você é em Cristo. E continuar no processo na sua vida de renovar a sua mente. Então, o que nós podemos saber sobre Deus? Nós falamos que a mentalidade carnal, ela não consegue compreender a Deus. O que nós podemos saber sobre Deus? Letra A, o coração cheio de pecado sempre pensará de forma errada sobre Deus. A mentalidade carnal sempre pensará de forma errada sobre Deus. A pessoa que tem a sua natureza ainda não recriada, sempre pensará de forma errada sobre Deus. Assim como a pessoa que nasceu de novo e não renovou a sua mentalidade, a sua mente sempre pensará de maneira errada sobre Deus. Romanos capítulo 3, verso 23, diz: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A glória de Deus, a palavra glória, doxa, é o quanto eu estou nutrindo de informações, de pontos positivos, vamos colocar assim de uma maneira bem básica, acerca de outra pessoa. Então, isso fala de o quanto da expectativa que eu tenho a teu respeito. Isso gera glória. Isso gera glória acerca de outra pessoa. Então a Bíblia diz que o homem, porque ele pecou, ele foi destituído dessa expectativa acerca de Deus. Ele foi destituído de toda uma mentalidade acerca de quem Deus era. Gente, imediatamente, você pode ver isso imediatamente no Jardim do Éden. O homem se relacionava com Deus, Deus vinha se relacionar com o homem esperava por Deus, existia uma expectativa, porque Deus era aquele que o havia criado, Deus era aquele que o havia feito, Deus era aquele que havia dado um destino, um propósito, e ele estava ali cumprindo a sua função, cumprindo o seu chamado, cumprindo o seu mandato, e de repente eles escolhem se afastar de Deus. E por se escolherem se afastar de Deus, o pecado entra no homem, e o pecado começa a incutir coisas erradas dentro do homem. E um determinado dia Deus chega e ele quer se relacionar com o homem, e a primeira coisa que o homem faz é se esconder. Olha a mudança de mentalidade. Deus, que era visto como amigo, de repente ele é visto como inimigo. Não, por causa do pecado nós erramos, então esse Deus é tão mau. Mas espera aí, eles nunca tinham ouvido falar da santidade assim de Deus, que isso aconteceria. Não, quem é que foi que deu isso para o homem? O pecado, o conhecimento do bem e do mal. O homem nunca foi feito para fazer essa distinção, gente. O homem nunca foi criado para fazer a distinção entre o bem e o mal. O homem foi criado para depender de Deus. O foco é Deus, o centro é Deus, o padrão é Deus. E é isso que nós estamos voltando. Nós estamos voltando para a mentalidade desse padrão. O mundo quer saber o que é bom e o que é ruim. O mundo quer saber o que é justo e injusto. Só existe um padrão, é Deus. E como ele faz é o certo. E o homem come daquele fruto, come daquele resultado do pecado que gera a morte, e ele automaticamente se afasta de Deus por causa de uma mentalidade. Ele se afasta de Deus porque ele começa a ver Deus como inimigo. O coração pecaminoso, ele nos afasta de Deus. A mentalidade carnal nos afasta de Deus.
Romanos 1, 23 vai dizer o seguinte: e trocaram a glória do Deus imortal por imagens, feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Pecado então começa com a rejeição da glória de Deus, gente, dessa expectativa. O pecado, ele começa, a primeira coisa que ele faz, ele anula a glória de Deus na tua vida. A glória de Deus, como eu te falei, é aquela expectativa que você tem daquilo que Deus é. O pecado então começa com a rejeição da glória de Deus, dos planos gloriosos de Deus para o homem, preferindo algo que não é divino, ou seja, que não envolve Deus. O homem então passa a ter uma natureza carnal, sem a influência direta e irrestrita de Deus. O homem natural, ou a mentalidade carnal, ela não entende a adoração, porque o centro não é Deus, e sim ela mesma. Dar não é natural, a não ser que seja para ela. Então, dar adoração para Deus, por quê? Se eu sou o centro de todas as coisas, se eu sou o centro do universo, se todas as coisas giram ao meu redor, então eu não dou adoração a Deus. Ou então, quando eu dou, eu me engano, eu finjo que eu estou dando para Deus, porque eu estou dando na realidade para mim mesmo, porque eu estou dando para mim mesmo. Né? É por isso que nós precisamos voltar a uma natureza santa, para que nós possamos nos relacionar com Deus. Jeremias capítulo 17, verso 9, vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Nós temos que entender que nós estamos lendo aqui uma passagem do Velho Testamento. Esse é um coração, é uma essência totalmente voltada para a carne. Nós não estávamos falando de pessoas nascidas de novo. Nós que somos nascidos de novo, entenda o seguinte, aí talvez você possa falar, tudo bem, os profetas não eram nascidos de novo, não tinham uma nova natureza, mas ouviam a Deus, é claro, só que tudo dessa forma era mais difícil. O que Deus quer é com que você se relacione com Ele com facilidade, com naturalidade. Todas as pessoas, inclusive Davi, todas as pessoas que se relacionavam com Deus tinham uma certa dificuldade. Por quê? Porque elas não tinham o acesso irrestrito ao Espírito Santo, e nós temos. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, você tem acesso às coisas mais profundas do coração de Deus, você tem acesso. Enganoso é o coração é suplantador, é tortuoso, é cheio de curvas traiçoeiras. Nós estamos falando dessa natureza errada, dessa natureza que não é transformada, sempre mentindo quando pego, cuja aspiração e empenho é a gratificação do seu orgulho, da sua ambição, dos seus maus desejos e da corrupção de todos os tipos. A palavra enganoso, akov, significa agarrar pelo calcanhar. Fala de restringir. O coração que não é transformado, ou a mentalidade que não é transformada, é enganosa. Veja bem, a mentalidade que não é transformada é enganosa. Ela vai restringir o seu relacionamento com Deus. Por isso, busque mudar a sua mentalidade. Busque mudar o seu tipo de relacionamento com Deus, porque a mentalidade errada vai restringir o seu relacionamento com Deus, e você não vai conseguir. Gente, o nosso futuro demanda um certo tipo de relacionamento com Deus. Você nunca vai chegar ao ápice do seu chamado sem com que o seu conhecimento e a sua experiência com Deus te leve a esse ápice. Você nunca vai chegar àquilo que Deus planejou, para onde e para o que você deve fazer, se a sua experiência não te elevar até esse lugar. E por experiência, eu não estou falando de choros, eu não estou falando de arrepios, eu estou falando do seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus te eleva ao ponto onde Deus criou você para fazer, para ser, para falar, para orar, para buscar. É a presença de Deus que nos faz isso. Quem o conhecerá?
Enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Acompanha comigo na sua apostila, diz assim: o coração que não é transformado esconde até mesmo coisas de si mesmo, para que o seu próprio dono não o conheça. Um coração corrupto é o pior inimigo que a velha criatura pode ter, pois é cheio de artifícios maquiavélicos, de engano, de tolice e abominações. E o pior é que o seu dono não sabe o que está nele, até que venha à superfície, e muitas vezes o mal só é percebido depois que o estrago está feito. Por isso, não devemos confiar na nossa humanidade, no ego carnal, cujos propósitos estão continuamente mudando e cujos motivos são de interesse próprio. Romanos capítulo 1, verso 20 a 23, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Você recebe a informação, você recebe o conhecimento, mas isso não gera em você expectativa, e essa expectativa não faz com que você responda a Deus. Glorificar a Deus não é nada mais, nada menos do que pegar essa glória que foi depositada em você e fazer algo com ela para que outras pessoas possam também receber essa informação. É a adoração é resposta, louvor é expressão, é uma resposta de forma expressa, de forma, como é que eu posso dizer, manifestada acerca de quem Deus é. Tendo o conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, amados, a essência da idolatria é ter pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. A essência da idolatria é ter pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Porque o coração pecaminoso constantemente nos leva a criar imagens de Deus que servem os nossos próprios propósitos. Nós só conseguimos ter pensamentos corretos sobre Deus quando Ele revela coisas verdadeiras acerca de si mesmo. É Deus quem se revela para nós. Então o coração pecaminoso ele não consegue entender Deus. Letra B, nós nunca compreenderemos a Deus plenamente, gente. Deus é muito grande para ser compreendido plenamente por uma só pessoa. Por isso, nós lemos que aquele que se glorie-se nisso, em me conhecer. Não em que me conheceu, em me conhecer, é um processo. Salmo 145:3, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Salmo 147:5, grande é o Senhor e muito poderoso, o seu entendimento não se pode medir. Salmo 139:6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. E Romanos capítulo 11, verso 33, ó a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Gente, Deus ele vem se revelando na medida com que você consegue suportar. Nós vamos tratar isso um pouco mais tarde, na medida da tua fome, na medida da tua busca. A nossa busca é criar espaço para que Deus se manifeste em nós. A nossa fome é eu crio espaço, uma santa dependência de Deus para que Ele se manifeste em mim. Quando eu paro de ter fome, eu começo a me alimentar comigo mesmo. Então eu me torno o padrão. A minha mentalidade começa a se tornar uma mentalidade carnal. E ponto C,
existe uma realidade de que nós, apesar disso, apesar de Deus ser inescrutável, apesar da grandeza dele ser insondável, nós podemos obter o conhecimento verdadeiro sobre Deus. Tudo o que a Bíblia diz acerca de Deus é verdade. Então você tem um parâmetro. Ninguém pode dizer que não conheceu a Deus. Se a pessoa diz eu não conheço a Deus, primeiro é porque ela não lê a Bíblia. A palavra de Deus, a Bíblia é Deus se comunicando comigo de forma inteligente. É Deus se comunicando comigo, mas eu só consigo entender pela fé. E uma pessoa que não é nascida de novo, ela não consegue entender, compreender a Deus. E eu acabei de falar para você que Deus não se entende plenamente, é verdade. Os métodos dele são coisas diferentes. A pessoa de Deus é imutável, os métodos são mutáveis. Deus ele pode agir da forma como ele quiser, mas o objetivo é imutável. Se ele disse eu sou o Senhor que te cura, ele é o Senhor que te cura, ele não pode mudar. Os métodos, quando, como, onde, isso muda, mas a pessoa que cura não muda. Ele diz, eu sou o Senhor, a tua cura. Eu continuo sendo a tua cura. Infelizmente, as pessoas passam a desacreditar que Deus pode, que Deus quer. E aí você acaba perdendo esse link. E esse link é a nossa fé. É essa expectativa que gera glória. Esse conhecimento que nós recebemos, gente, é para que nós possamos nos relacionar com Ele e viver em comunhão com Ele. Por que eu conheço a Deus através da Bíblia? Para quê? Para que eu possa experimentar um relacionamento com Ele. Muita gente conhece a letra e não conhece o Deus que inspirou homens a escreverem sobre isso. A Bíblia ela é tão maravilhosa que homens escreveram. Hoje você continua a escrever através da tua vida. E Deus continua a usar homens. Olha só como é que é importante que você não seja uma pessoa individualista. Porque você continua a escrever a história de um Deus que ama homens. Você continua a escrever essa história. Muitas vezes imperfeitos na maneira como nós nos relacionamos uns com os outros, na maneira como nós percebemos a vida, na maneira como nós somos inseridos na sociedade, muitas vezes imperfeitos dessa forma. Mas de qualquer forma, nós somos usados por Deus para escrever a história do maior relacionamento de amor que possa existir no mundo, no universo. Por que Deus permitiu com que homens escrevessem? Porque o Deus invisível precisa ser visto. Não foram homens, qualquer homens, que escreveram a Bíblia. Foram homens que tinham relacionamento com Deus, foram homens que mantiveram experiência com Deus, foram homens que tinham caráter para escrever o que escreveram. E quando as pessoas pegavam a Bíblia, eles sabiam quem era Jeremias. O caráter do homem testificava aquilo que eles estavam falando. Então você tem homens e homens que escreveram os livros e a humanidade ela recebe algo que é algo sobrenatural. Eu recebo algo das mãos de um homem que veio de Deus. Ou seja, se Deus usou esse homem, o que eu tenho que fazer para ser usado por Deus? E aí a própria palavra nos inspira a nós buscarmos a Deus. Hoje nós somos sacerdotes santos e nós podemos ser usados por Deus para escrever essa história. A Bíblia é um organismo vivo. A palavra é uma pessoa. E essa pessoa está inserida em nós. Hoje nós somos a Bíblia falada, a Bíblia que anda. As pessoas não querem mais conhecer a palavra escrita porque elas não conheceram essas pessoas, mas elas conhecem você, elas conhecem a tua vida, elas olham para você, elas trabalham com você, elas moram ao seu lado, elas moram ao seu redor e elas têm que ver essa palavra se cumprindo.
Deus é maravilhoso, gente. Conhecimento que é buscado, cuja finalidade é o próprio conhecimento, resultará em orgulho. Então, nosso primeiro foco ao estudarmos sobre Deus é conhecê-lo melhor. Na Bíblia, o conhecimento de Deus é sempre um conhecimento pessoal dentro de um relacionamento, dentro de uma aliança. Martinho Lutero disse o seguinte: religião é um assunto de pronomes pessoais. E quando a gente fala de religião aqui, a gente não está falando das maquinações humanas. O entendimento que essas pessoas mais antigas, de séculos passados, tinham de religião, era justamente a experiência que eu tinha por estar religado àquele que me criou. Então, religião, do latim religare, significa que eu fui, mais uma vez, reconectado com Deus. Infelizmente, o sistema do mundo começou a colocar ideias humanistas, onde eu posso ter qualquer tipo de religião. Religião que tenta me conectar com Deus dessa maneira, sem saber o que Deus diz. Eu tenho que me conectar com Deus com base naquilo que Ele diz, por isso é que nós temos que conhecer a Deus. Então, como Deus é? Vamos ver alguns atributos, e você tem que entender, quando a gente fala sobre os atributos de Deus, é aquilo que nós atribuímos a Deus, ok? Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, ou seja, eu vejo a manifestação dEle, e aí eu atribuo. E você vê, por exemplo, quando Abraão trouxe uma oferta que era Isaque, e você conhece a história, você vê a operação de quem Deus é, e no final dessa operação, ele atribui ao Senhor o nome: o Senhor proverá. Então, Deus, Ele é o que Ele é. A diferença entre os atributos de Deus e os atributos, as características humanas, são que as características humanas não são permanentes, e os atributos divinos são o que Deus é, parte da sua essência. Ele é santo. Na minha característica, Ele me faz santo. Eu não posso ser santo por mim mesmo. Então, nós vamos ver algumas diferenças com relação a isso, porque a Bíblia diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. O Salmo 82, para choque de muitas pessoas, o Salmo 82 vai dizer, Deus vai nos chamar, vós sois deuses. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você tem imagem e semelhança igual a de Deus. As pessoas, quando olham para você, elas têm que ver os atributos invisíveis de Deus em você. Mas a diferença é que os atributos de Deus são inerentes. Os atributos de Deus são o que Deus é. E nós somos feitos imagem e semelhança por causa do que Deus é. Isso quer dizer que a nossa imagem e semelhança é dependente de um relacionamento contínuo com Deus. A.W. Tozer disse o seguinte: um atributo de Deus é tudo o que Deus, de uma forma ou de outra, revelou da sua pessoa como sendo verdadeiro. Então, que atributos são esses? Vamos ver alguns aqui. Número 1, Ele é um espírito eterno. Ele é sem começo e sem fim. Ele é infinito e diferente de nós. Diferente de nós, que temos nessa nossa natureza um início e um fim. Nós temos um início porque Deus nos cria. A Bíblia diz que o Espírito é eterno, então, nessa forma, você entende que você começou. Deus não começou. Deus é sem início e sem fim. Nós temos início. João 4:24, diz que Deus é Espírito. Judas 25 diz que Ele é antes de todas as eras e agora para todos os séculos. No Salmo 90 diz que Ele é de eternidade em eternidade. Então, quando nós falamos que Deus é eterno, nós estamos falando de um atributo de infinidade. Deus é infinito. Isso quer dizer que Ele é livre, Ele é ilimitado, Ele é insondável, Ele é imensurável, Ele é incomparável, Ele é incompreensível, Ele é infinito.
Mas quando nós colocamos essa infinidade em termos de tempo e espaço, nós caracterizamos e damos um nome a essa infinidade de eternidade. Dentro de um tempo e de espaço, nós chamamos de eternidade. Então, eternidade fala com relação a tempo. A natureza de Deus não está sujeita à lei do tempo. Deus fez o tempo existir. Não há sucessão de tempo quanto a Deus. Para Ele, o passado, o presente e o futuro são um eterno agora. Por isso Ele diz lá, né, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Com decorrência da sua eternidade, nós vemos que Deus, Ele é transcendente. Ele está acima da sua criação. Ele está acima daquilo que foi criado. Ele é a regra. A regra para que tudo exista é um Deus infinito. Infinito no seu amor, infinito em perdão, infinito em paz, infinito em justiça. Deus é a regra que governa. Ele é transcendente, Ele é superior, Ele é acima do ordinário, fora do tempo e do espaço. Mas a palavra também nos mostra que Ele se envolve conosco. E isso faz dele imanente, que quer dizer que Ele está presente e ativo na relação com a sua criação e que habita no tempo e no espaço. Ele está fora, Ele não é governado pelo tempo e espaço, mas ele prefere muitas vezes estar com um homem no tempo e no espaço. Olha só que amor maravilhoso. É você não precisar fazer algo, mas você, por causa de uma outra pessoa, você está com ela. Esse é o amor do tipo de Deus. Ele é eterno, Ele é infinito. Número 2, Ele é independente. Por ser infinito, por ser transcendente, Ele é independente. Isso quer dizer que por ser espírito, Ele não necessita da matéria e por isso é independente da sua criação. Ele é autoexistente. Ele existe pela sua própria natureza. Nós, porém, somos dependentes de Deus para existir, ou seja, Deus não precisa de nós para ser o que Ele é, mas nós precisamos de Deus para ser o que nós somos. Somos imagem e semelhança, mas totalmente dependentes de Deus. E isso, gente, nos protege de duas coisas. Quando nós entendemos que Deus é independente e nós somos dependentes de Deus, isso nos protege da autossuficiência. Isso nos protege de eu tentar fazer as coisas por mim mesmo. Isso nos protege da autocentralização. Ele é superior a mim, Ele é que tem que estar no centro, não eu. Apesar de nós sermos independentes, apesar de ser independente, Deus tem prazer em se relacionar conosco. Ele é transcendente, mas Ele também é imanente. Apocalipse capítulo 21, 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Espera aí, o tabernáculo de Deus, o Deus transcendente aonde? Com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles, de tanto que Deus ama a tua vida. E número 3, para a gente terminar, o que eu posso saber sobre Deus? Ele é eterno, infinito, Ele é independente. E número 3, Ele é imutável. Deus não muda seu ser, seus planos, seus propósitos, suas promessas e suas perfeições, como Ele faz as coisas, não é? A.W. Pink, no seu livro Os Atributos de Deus, diz assim, algo muito interessante. Olha só, Deus não pode mudar para melhor, pois já é perfeito. E sendo perfeito, não pode mudar para pior. Deus é imutável. Deus é a melhor coisa que pode ter acontecido na tua vida, gente. Ele é imutável. Aquilo que Ele te disse vai acontecer se você se tornar um cooperador, se você se tornar um facilitador daquilo na tua vida. E se você receber, gente, nada do que Deus planeja acontece na nossa vida sem ser recebido, e sendo recebido, sendo trabalhado, sendo cuidado.
Tudo que Deus te dá é um presente, o tempo que Deus te dá é um presente, o trabalho que Deus te dá é um presente, o carro que Deus te dá é um presente, para a glória dEle, para o reino dEle, para a vida que vai fluir através de você, que é dEle. Malaquias 3,6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, mas também não é estático. E nós vemos lá, por exemplo, sabemos que Deus interage com o seu povo, sabemos que Deus interage conosco na nossa vida, mas muitas vezes parece que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu de criar o homem. Parece que Deus se arrependeu. Ele falou para você que iria te dar algo, que ia fazer algo com você, mas parece que Ele se arrependeu da sua vida. Mas olha só, 1 Samuel capítulo 15, 29. Também a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Eu quero ler algo para você, de um teólogo chamado Louis Berkhoff. E ele diz o seguinte: a imutabilidade divina não deve ser entendida no sentido de imobilidade, como se não houvesse movimento em Deus. É hábito na teologia falar-se de Deus como actos puros, Deus sempre em ação. A Bíblia nos ensina que Deus entra em multiformes relações com os homens e, por assim dizer, vive a sua vida com eles. Ele está cercado de mudanças nas relações dos homens com Ele, mas não há mudança nenhuma em seu ser, em seus atributos, em seus propósitos, em seus motivos de ação, nem em suas promessas. E se a Escritura fala do seu arrependimento, da sua mudança de intenção e da alteração que faz da sua relação com pecadores quando estes se arrependem, devemos lembrar-nos de que se trata apenas de um modo antropopático de falar. O que isso quer dizer? Na realidade, a mudança não é em Deus, mas no homem e nas relações do homem com Deus. Gente, por que Deus não pode mudar o seu propósito para você? Porque você foi criado para cumprir aquele propósito. Deus não vai ficar por aí, não, agora, poxa, Ele não fez, eu vou mudar o propósito. Não, o propósito continua o mesmo. Você foi criado para cumprir aquele propósito. Você foi criado para cumprir aquele plano. Uma vez que Deus falou o plano de Deus, você veio a existir para cumprir aquele plano vai ser cumprido. O plano de Deus, e muitas vezes o plano de Deus está feito. E ele chama você, aquele você diz não, o plano de Deus continua ali. Outras pessoas também foram chamadas para cumprir esse mesmo plano. E aceitaram ou não. Existe um plano de Deus para a sua vida. Deus não pode mudar esse plano. Quem muda somos nós. Na nossa percepção do plano, na nossa percepção da bondade de Deus, na nossa percepção da vontade de Deus. Isaías 46, 9 a 11. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamo a ave de rapina desde o Oriente e de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu o disse e também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. E como é que eu faço, então, para nós terminarmos? Como é que eu posso crescer nesse conhecimento de Deus? Busque através do estudo da pessoa de Deus e suas obras na palavra. Transforme o seu conhecimento que você pegou de uma outra pessoa, que você pegou, que está em linha com a palavra. Transforme esse conhecimento sobre Deus em conhecimento de Deus. E permita que a verdade sobre Deus encha a sua oração e dirija a sua adoração a Deus. J.I. Packer diz o seguinte: deveríamos transformar cada verdade que aprendemos sobre Deus em fundamentos para meditação diante de Deus, que nos leva a orar e a louvar a Deus. Amados, é muito importante que na nossa vida, na nossa ministração, nós aprendamos
a conhecer o Deus a quem nós adoramos. Amém? Deus te abençoe e nos vemos na próxima aula.